Seja bem-vindo aqui ao terceiro episódio do nosso curso gratuito de indicadores fundamentalistas. Se você ainda não assistiu ao segundo episódio e ao primeiro episódio, já pausa esse daqui, clica no card e vai assistir os dois anteriores, porque para essa aula daqui a gente vai precisar de alguns dos conhecimentos que a gente viu nas últimas 2 semanas, nas últimas 2 aulas. Nesse vídeo daqui a gente já está em um nível um pouquinho mais elevado dentro da análise fundamentalista de ações, dentro dos indicadores fundamentalistas. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu recomendo que você assista os 2 anteriores para depois assistir esse daqui. E essa terceira aula aqui eu acredito que vai ser a mais curta do nosso curso gratuito, porque a gente vai conversar sobre a última das demonstrações financeiras de uma empresa, que é a demonstração de fluxo de caixa. Na primeira aula a gente comentou sobre a demonstração de resultado do exercício e os indicadores fundamentalistas que saem dela. Na segunda aula a gente comentou sobre o balanço patrimonial e os indicadores fundamentalistas que saem dele. E nessa aula daqui a gente vai conversar sobre a demonstração de fluxo de caixa e os indicadores que saem dela para manter o mesmo padrão. Só que nessa aula daqui a gente só vai retirar 2 indicadores da demonstração de fluxo de caixa, então eu acredito que vai ser uma aula bem mais curtinha do que as outras 2. Mas vale ressaltar que é uma aula igualmente importante, então não relaxa não e assiste esse vídeo até o final, porque você já chegou no terceiro episódio. Se você tá aqui, você já assistiu ao primeiro e ao segundo episódio, agora não é mais a hora de desistir. Então leve isso daí até o final para você conseguir tirar os melhores conhecimentos possíveis daqui. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, claro que não é, porque você já assistiu as outras 2 aulas, mas esse daqui é meu bordão, então eu vou fazer do mesmo jeito. Seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E para você não perder a nossa próxima aula, que vai ser a última aula do curso, que inclusive é sobre uma temática que a gente deixou em segredo, é um grande mistério aqui no nosso curso, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal para você ser notificado quando a próxima aula sair. Sem mais enrolações, vamos logo aqui para a tela do meu computador para a gente dar início à nossa terceira aula. Eu tô aqui com a planilha do nosso curso aberta, a gente tem aqui as últimas 2 abas das aulas passadas, da primeira aula aqui de DRE, com os 4 indicadores, aqui a parte da DRE, de demonstração de resultado do exercício, já preenchida com os exemplos que a gente deu na primeira aula, a parte do balanço patrimonial aqui também preenchida com os indicadores aqui embaixo, que foi da nossa segunda aula, e aqui agora a gente tem a aba da demonstração de fluxo de caixa, que a gente abrevia como DFC, mais os 2 indicadores que a gente vai ver na aula de hoje aqui do lado. Vou relembrar aqui mais uma vez que essa planilha está disponível para você fazer o download gratuito aí na descrição do nosso vídeo. Isso daqui é um complemento que eu estou te dando ao nosso curso gratuito de 4 aulas. É só abrir a descrição desse vídeo, fazer o download, seguir as instruções que vão aparecer para você fazer o download e aí utilizar a planilha da forma que você achar mais coerente. E vamos seguir aqui a mesma linha que a gente seguiu nas últimas 2 aulas. Se você já assistiu as outras 2 aulas, você está familiarizado. A gente vai passar lendo aqui de uma por uma as linhas da demonstração de fluxo de caixa, lembrando que quase todas as linhas aqui tem comentários explicando alguns pontos relevantes, caso você esqueça quando for consultar essa planilha depois, para não precisar voltar e assistir o vídeo inteiro para tirar uma informação específica que você esqueceu. É só dar uma lida nos comentários que você vai entender o que esse ponto quer falar. E lembrando aqui também que você encontra essas demonstrações financeiras da aula de hoje, a demonstração de fluxo de caixa, e das últimas 2, a demonstração de resultado do exercício e o balanço patrimonial, no site de relações com investidores da empresa. Eu te mostrei como você encontra essas informações da empresa, essas demonstrações financeiras na primeira aula do nosso curso. É só você digitar o nome da empresa no Google, acrescido de relações com investidores, site de RI, alguma coisa assim, entrar na parte de central de resultados e fazer o download aí da demonstração financeira que você tiver interesse, né? Você encontra lá os PDFs para poder fazer o download, olhar as informações e transportar os dados aqui para a planilha. Relembrado isso daí, vamos começar aqui pela parte da demonstração de fluxo de caixa para a gente entender o que é a demonstração financeira em si, antes da gente entrar nas linhas. Se você descer aqui, vão ter os comentários que eu coloquei para te relembrar. A DFC, demonstração de fluxo de caixa, mostra a movimentação do caixa da empresa, isto é, tudo que saiu e tudo que entrou em um determinado período nesse caixa da empresa. O caixa da empresa eu coloquei aqui também, caso você não saiba, ele é tudo que a empresa possui de dinheiro vivo, aquele dinheiro que está na conta corrente de algum banco ou dinheiro que a empresa tem na mão mesmo. E aí a demonstração de fluxo de caixa, ela vai funcionar basicamente como um filme que retrata o fluxo de caixa da empresa em um determinado período. O que aconteceu aí com o caixa da empresa em um trimestre, em um ano, depende da demonstração que você for olhar. Vai seguir a mesma lógica da DRE que a gente viu na primeira aula, que a gente começava com um valor de receita, ia descontando todos os custos até chegar no lucro líquido. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Vai mostrar pra gente um filme do que aconteceu com o caixa da empresa em um determinado período, ao contrário do balanço patrimonial,
patrimonial, que foi na aula passada, que ele mostra uma foto pra gente. O balanço patrimonial mostra quais são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da empresa em uma data específica. Ele não mostra a movimentação desses ativos, passivos e patrimônio líquido. Então, a DFC aqui, a demonstração de fluxo de caixa, segue mais ou menos a mesma lógica da DRE que a gente viu na primeira aula. Vamos continuar lendo os comentários aqui. A DFC mostra separadamente os fluxos referentes às operações da empresa, aos investimentos da empresa e aos financiamentos da empresa por motivos de didática. São essas divisões que a gente fez aqui: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. Você já vai entender, é uma divisão aqui por motivos de didática, para ficar mais fácil de explicar e identificar o que saiu e entrou do caixa da empresa. E aí tem um ponto relevante aqui. Como nós já vimos na aula passada, a aula de balanço patrimonial, se você se lembrar bem, o caixa da empresa, ela faz parte dos ativos no balanço patrimonial. Vamos entrar aqui no balanço patrimonial para a gente ver. Está aqui, ó, dentro dos ativos circulantes, caixa e equivalentes, que no nosso exemplo foi um valor de R$200. Então o caixa, ele faz parte do balanço patrimonial da empresa também. Só que ele é um ativo tão importante, tão decisivo para a empresa, que foi necessário criar uma demonstração financeira só para ele, para a gente observar a movimentação desse caixa de forma mais detalhada. E essa demonstração financeira é a DFC, é a demonstração de fluxo de caixa. E eu coloquei isso daqui nos comentários também. Está aqui. Entretanto, o caixa é tão importante que precisamos de uma demonstração para analisá-lo mais detalhadamente. Então lembre-se que o caixa faz parte do balanço patrimonial. O caixa está dentro do ativo circulante da empresa que a gente viu na aula da semana passada. E aí o último parágrafo aqui que a gente tem para ler é o seguinte: o fluxo de caixa é utilizado para medir principalmente os níveis de investimento de uma empresa e se os investimentos que estão sendo realizados são compatíveis com o tamanho da empresa. Você vai entender isso daqui melhor quando a gente for olhar os dois indicadores, mas o objetivo dessa demonstração aqui é a gente entender como que está o caixa da empresa, como que estão os investimentos que essa empresa está fazendo, se eles são compatíveis com a situação atual e com o tamanho dessa empresa. Mas aí vamos lá, vamos então começar a entender aqui linha por linha da demonstração de fluxo de caixa. A primeira linha que a gente vai ter aqui vai ser o caixa no início do período. Vamos supor que a gente está analisando o ano de 2019, seria aqui o caixa no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2019, quando começou aí essa contabilidade. Desse caixa no início do ano, a gente vai ter que acrescentar ou subtrair o fluxo de caixa operacional da empresa, que se a gente der uma olhada aqui nos comentários, ele vai ser o somatório das entradas e saídas do caixa da empresa em um determinado período, que no caso a gente está analisando o período de um ano aqui, de forma hipotética, referentes às suas operações. São todas as entradas e saídas do caixa da empresa que fazem jus às suas operações. E normalmente, coloquei aqui um comentário muito importante, tem um valor positivo nas empresas saudáveis, já que empresas saudáveis geram caixa através das suas operações. Então as boas empresas normalmente aumentam o seu caixa com o giro de suas operações, beleza? Então o que é que faz parte das operações da empresa? Eu coloquei aqui alguns exemplos, é óbvio, vai depender de empresa para empresa o que você vai encontrar aqui dentro do fluxo de caixa, da mesma forma que dependia nas outras demonstrações que a gente viu nas outras aulas. Essas demonstrações financeiras aqui no Excel são só uma simplificação para poder facilitar o entendimento. Eu coloquei aqui 5 exemplos, 3 em verde e 2 em vermelho. E aí tem o sinalzinho aqui positivo e o sinal negativo na frente. Tá bem claro aqui que as células pintadas de verde com o mais na frente representam entradas no caixa da empresa, ou seja, a empresa está ganhando dinheiro ali para o seu caixa, e as células vermelhas aqui com o sinalzinho negativo na frente representam as saídas do caixa da empresa. Então tá saindo dinheiro do caixa da empresa. E aí o que a gente tem aqui dentro do fluxo de caixa operacional como entrada? Nós temos, por exemplo, venda de mercadorias. Se a empresa vende sapatos, por exemplo, esse dinheiro vai entrar aqui no seu caixa também. Nós temos a prestação de serviços, se for uma empresa que presta serviços ao invés de vender produtos. Nós temos aqui o pagamento de funcionários, que é até interessante eu estar olhando aqui agora, eu coloquei errado. O pagamento de funcionários está pintado de verde com o sinalzinho de mais na frente, só que isso daqui é dinheiro saindo do caixa da empresa. A empresa está tirando dinheiro do seu caixa para pagar os funcionários. Então eu vou mudar isso daqui para vermelho. Na realidade eu coloquei aqui 2 exemplos positivos de entrada de dinheiro no caixa e 3 negativos aqui de saída de dinheiro do caixa referentes às operações da empresa. Então vou mudar aqui para ficar certa a planilha. Já consertei, sem estresse nenhum, vamos passar aqui já direto para a próxima linha, que é pagamento de despesas VGIA, que se você assistiu a primeira aula, você sabe que despesas VGIA são as despesas com vendas gerais e administrativas que a gente viu na DRE. Então se você não lembra muito bem o que é a despesa VGIA, volta lá na primeira aula, reassiste, revisa, olha suas anotações para conseguir entender
vender. São todas as despesas que a empresa tem aqui com as atividades referentes às vendas, a manutenção geral de suas operações e as despesas administrativas. Isso daqui vai sair do caixa da empresa também. E a gente tem outra linha negativa aqui que seria a compra de estoque. Se a empresa está comprando estoque, isso daí vai sair do seu caixa também. E aí o fluxo de caixa operacional, o FCO aqui, vai ser o somatório disso tudo. A planilha já calcula automaticamente. Se você ver aqui, ele vai somar todas as opções. Ele vai somar aqui a entrada das vendas de mercadorias, a entrada das prestações de serviços e vai subtrair aqui dessas saídas e a gente vai chegar num valor aqui que pode ser tanto positivo quanto negativo. E como a gente viu aqui nos comentários, nas empresas saudáveis deve ser positivo, porque essas empresas precisam gerar caixa. Elas precisam ter mais dinheiro entrando no seu caixa do que dinheiro saindo. Isso daqui é óbvio. E aí a gente tem uma outra subdivisão aqui que é o fluxo de caixa de investimentos, o FCI. E aí quando a gente lê os comentários, vai seguir a mesma lógica do FCO, vai ser o somatório das entradas e saídas do caixa da empresa, só que diferentemente do FCO, que é referente às operações, aqui o FCI vai ser referente aos investimentos que essa empresa faz em um determinado período. E aí da mesma forma que eu fiz o comentário lá do que seria um valor ideal, normalmente esse fluxo de caixa de investimentos tem um valor negativo nas empresas saudáveis, já que a empresa usa dinheiro do seu caixa para realizar novos investimentos ou pelo menos para manter as suas operações funcionando. Ela precisa tirar dinheiro do seu caixa e investir no negócio. Toda empresa precisa fazer isso daqui para sobreviver, para prosperar. Então o ideal é que até mesmo as empresas mais consolidadas invistam um pouquinho nisso daí e o fluxo de caixa de investimentos seja negativo. Se a empresa tem um fluxo de caixa de investimentos positivo, isso daqui significa que ela está desmobilizando as suas atividades. O que seria desmobilizar as suas atividades? Seria, por exemplo, vender um imóvel. Ela comprou uma fábrica e ela vendeu essa fábrica. E aí ela teve mais dinheiro entrando, como a gente já vai ver, do que saindo referente aos investimentos, porque ela desfez o investimento. Então isso daqui seria desmobilizar as suas atividades. E normalmente quando a empresa faz isso é porque essa operação não deu certo. Então ela comprou uma fábrica que não deu certo, foi um investimento mal sucedido. Isso daqui não é um bom sinal para a empresa. E aí eu coloquei um comentário final aqui, que é o seguinte: logo, o fluxo de caixa de investimentos positivo significa uma retração da empresa. Essa empresa está se retraindo. Então o ideal é que o fluxo de caixa de investimentos seja negativo nas boas empresas. Mas aí o que a gente tem aqui dentro do fluxo de caixa de investimentos? A gente tem aqui algumas linhas positivas que representam entradas nesse caixa. Seria aqui a venda de ativos imobilizados, como a gente já falou, se a empresa está vendendo um imóvel, uma fábrica que ela comprou porque a operação não deu certo, isso daqui vai ser dinheiro entrando no caixa. A gente tem resgate de aplicações financeiras, se essa empresa tem um dinheiro investido no banco e ela resolve resgatar esse dinheiro, isso daqui também vai ser um investimento que a empresa está desfazendo, e quando a empresa desfaz o investimento, é uma entrada no seu caixa, ela está tirando o dinheiro de outro lugar e trazendo para o seu caixa, por isso que é positivo. A gente tem aqui os juros de aplicações financeiras, ela não precisa resgatar, mas se esse investimento gera juros para ela, esses juros vão entrar aqui no fluxo de caixa de investimentos. E a gente tem também as saídas, que seria aqui basicamente o oposto, né? A gente teria aqui a compra de ativos imobilizados ao invés da venda de ativos imobilizados, seria a situação inversa, a empresa comprando uma fábrica, por exemplo, e não vendendo a fábrica porque a operação não deu certo, e a gente chama essa compra de ativos imobilizados de CAPEX. CAPEX seria aqui o montante total que a empresa investe na compra de ativos imobilizados. A gente teria aqui também a linha de novos investimentos, se a empresa pega dinheiro do seu caixa e decide alocar em alguma aplicação do banco ou alguma coisa assim, vai ser um investimento que ela está fazendo e dinheiro saindo do seu caixa. E aí o fluxo de caixa de investimentos, a planilha já calcula automaticamente, ela faz aqui o somatório de tudo. E aí partindo aqui para o último fluxo de caixa, que seria o FCF, o fluxo de caixa de financiamentos, é o seguinte: ele é o somatório das entradas e saídas do caixa da empresa referentes aos financiamentos em um determinado período. Você já vai entender o que é esse tal de financiamento. Aqui no fluxo de caixa de financiamento não importa tanto se o valor é positivo ou negativo. Isso daqui vai variar muito de empresa para empresa e do momento que cada empresa está vivendo, da estratégia que cada empresa está adotando. Ele não é um fluxo de caixa tão relevante na análise quanto os outros dois. Mas o que é então esse fluxo de caixa de financiamentos? Eu sei o que são as operações da empresa, eu sei o que são investimentos, mas o que é financiamento? Eu coloquei aqui também. Basicamente, o fluxo de caixa de financiamentos são as transações da empresa com os sócios e com os seus credores. E aí vamos aqui para alguns exemplos para você entender. O que seria uma entrada de caixa no fluxo de caixa de financiamento? Seria a emissão de novas ações. Se uma empresa decidir, por exemplo, emitir novas ações e vender na bolsa de valores, ela está fazendo uma transação com seus sócios, vendendo uma parte de si, que são as ações, e captando dinheiro. É dinheiro entrando no caixa. A gente pode ter também a captação de dívidas, né, que seria a transação com os credores. A empresa vai no banco e pega uma dívida, por exemplo, isso daqui é dinheiro entrando no caixa da empresa. E como saída a gente teria justamente o oposto. A gente teria o pagamento de empréstimos, a empresa está
pagando uma dívida que ela tomou no banco, juros pagos, que essa empresa está pagando das dívidas, ela tem que pagar ali juros periódicos quando toma uma dívida, e proventos que ela paga aos acionistas, né, os famosos dividendos, quando a empresa pega uma parte do seu lucro e distribui para o acionista, que são os dividendos que todo mundo gosta de receber, isso daí também é dinheiro saindo do caixa da empresa, então vai ser aqui uma saída do fluxo de caixa de financiamentos. E vale lembrar que a planilha também já faz a conta automaticamente aqui do FCF, do fluxo de caixa de financiamentos, já faz a soma de tudo aqui, é automatizada, você não precisa preencher. Logo abaixo aqui a gente tem uma outra linha que é o fluxo de caixa total, o FCT, e esse daqui é basicamente o somatório dos três tipos de fluxo de caixa. A gente vai pegar o fluxo de caixa operacional, somar com o fluxo de caixa de investimentos e somar com o fluxo de caixa de financiamentos e vai chegar no fluxo de caixa total. E por que a gente faz isso daqui? Porque essas subdivisões, como eu coloquei aqui, elas são apenas segmentos para entender melhor o que está acontecendo com o caixa da empresa. Mas no final do dia, todas as três classes são dinheiro saindo ou entrando da empresa. E esse fluxo de caixa total aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, depende aí do que a empresa está vivendo. Se ela tem um fluxo de caixa de investimentos muito negativo, pode ser que o fluxo de caixa total seja negativo. Se ela não tiver um fluxo de caixa de investimentos tão negativo assim, tiver um fluxo de caixa operacional positivo, pode ser que o fluxo de caixa total seja positivo também. Depende muito de empresa para empresa. É só somar aqui os três tipos de fluxo de caixa que a gente entende o que aconteceu no final do dia, se entrou dinheiro no caixa da empresa ou se saiu dinheiro do caixa dessa empresa. E a planilha também faz a conta automaticamente. Uma vez que já tiver os resultados dos três aqui, ela vai somar. E aí a gente chega na última linha, que é o caixa no final do período, que a gente vai basicamente pegar o caixa no início do período e somar com o fluxo de caixa total para ver qual foi a alteração no caixa da empresa. Então, se a gente estiver analisando a demonstração de fluxo de caixa de uma empresa do ano de 2019, a gente vai pegar o caixa que ela tinha ali no primeiro dia do ano, vamos somar aqui com o somatório das entradas e saídas do caixa da empresa, o fluxo de caixa total, e vamos chegar no caixa no final do período. E a gente vai ver se a empresa aumentou o seu caixa, se ela manteve o seu caixa igual, ou se ela diminuiu o seu caixa, se ela colocou mais dinheiro no caixa, ou se ela gastou parte daquele dinheiro que tinha no caixa. Essa daqui é a função da DFC que a gente acabou de ver. Antes da gente dar uma olhada aqui nos dois indicadores e explicar o porquê eles são importantes na análise fundamentalista de ações, a gente tem que preencher essa demonstração de fluxo de caixa para os indicadores serem calculados. E aí, como já é de costume, com base nas últimas duas aulas, eu vou preencher aqui com valores arbitrários, valores completamente aleatórios. Se você estiver analisando uma empresa real, você baixa a demonstração de fluxo de caixa dela lá no site de Relações com Investidores e preenche aqui com os valores certinhos. Eu vou colocar só alguns números aleatórios e eu volto depois de um corte. Pronto, terminei de preencher a planilha aqui, coloquei valores completamente arbitrários, decidi aqui que ela tinha 10 mil no caixa já no início do período, o fluxo de caixa operacional da empresa deu R$500, são valores bem baixos só para dar de exemplo, isso daqui óbvio não é a realidade de uma empresa listada na bolsa. O fluxo de caixa de investimentos deu menos R$1.000 aqui, lembrando que todas as células vermelhas você tem que colocar o sinal negativo na frente para a conta dar certo. O fluxo de caixa de financiamentos aqui deu R$100, quando a gente chega no fluxo de caixa total, fica negativo aqui de menos R$400. Então a empresa tinha R$10.000 no início do período, o fluxo de caixa total aqui foi de R$400 saindo do caixa da empresa e o caixa no final do período então ficou em R$9.600. Vamos dar uma olhada aqui então nos indicadores, eles já foram calculados automaticamente pela planilha, começando pelo primeiro, o CAPEX sobre FCO. O CAPEX aqui, como a gente viu, é a compra de ativos imobilizados, que eu coloquei aqui um valor de R$1.200, negativo, é óbvio, porque é dinheiro saindo do caixa da empresa, dividido pelo FCO, que é o fluxo de caixa operacional, que na nossa continha aqui arbitrária ficou R$500. E aí o que esse CAPEX sobre FCO quer dizer pra gente? Ele é um indicador que mostra a proporção entre os investimentos da empresa em ativos imobilizados, que é o CAPEX, e a sua geração de caixa operacional, que é o fluxo de caixa operacional, quanto caixa a empresa consegue gerar com as suas operações. Ou seja, a empresa gera uma quantidade X de caixa operacional, que no caso aqui é R$500, e você descobre qual parte disso ela investe em ativos imobilizados, que é o CAPEX da empresa. E aí eu coloquei uma observação aqui. É importante ressaltar que não existe uma regra do que seria certo e errado para esse indicador. Cada empresa possui uma realidade e uma estratégia diferente e vai alocar mais ou menos dinheiro para ativos imobilizados. Ela vai decidir investir mais nesse tipo de expansão, a depender da sua estratégia, do momento
que ela vive. Isso daqui varia de empresa para empresa. Mas, via de regra, um CAPEX sobre FCO entre 0 e 1,2 seria o usual. E eu coloquei um exemplo aqui só para ficar claro, caso você esqueça futuramente. Um CAPEX sobre FCO de 0,72 significa que a empresa investe 72% do seu fluxo de caixa operacional em ativos imobilizados. No nosso exemplo aqui ficou algo bem discrepante porque eu utilizei valores aleatórios. Deu um CAPEX sobre FCO aqui de 2,4. Isso daqui significa que a empresa investe 240% do seu fluxo de caixa operacional em ativos imobilizados. Isso daqui não é interessante. A empresa, ela precisa de outros artifícios para conseguir investir mais do que o seu fluxo de caixa operacional, e isso daqui pode levar a problemas futuros para a empresa. Então eu vou mudar aqui o valor de fluxo de caixa operacional da empresa só para a gente ver como seria o mais ideal em uma empresa saudável. Vou mudar aqui essa parte de venda de mercadorias para, sei lá, 3 mil reais aqui, para a gente ver o que é que vai mudar no CAPEX sobre FCO. A gente viu aqui que já desceu para um valor mais aceitável. Agora a gente tem um CAPEX sobre FCO de 0,48. Então isso daqui significa que a empresa investe em CAPEX aqui, os R$ 1.200, 42% do seu fluxo de caixa operacional. Então o FCO da empresa foi de R$ 2.500, ela investiu R$ 1.200 em CAPEX. Esse R$ 1.200 aqui é 48%, quase metade aqui do fluxo de caixa operacional da empresa. Então isso daqui já está um pouquinho melhor aqui posicionado na faixa que a gente colocou entre 0 e 1,2, que seria ali o usual, na minha opinião, é claro, para o CAPEX sobre FCO. Entendido como funciona o CAPEX sobre FCO, vamos dar uma olhada aqui no outro indicador, que é o CAPEX sobre depreciação e amortização. Também vai envolver aqui a compra de ativos imobilizados pela empresa, só que ao invés de dividir esse CAPEX pelo fluxo de caixa operacional, a gente vai dividir pela depreciação e amortização da empresa, que a gente viu na primeira aula aqui do nosso curso, a aula de demonstração de resultado do exercício. E eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu já publiquei no canal, em que eu explico com mais detalhes o que é essa tal de depreciação e amortização. Mas passando aqui o mouse em cima do CAPEX sobre depreciação e amortização, a gente consegue ler os comentários. A gente vê aqui que o CAPEX sobre depreciação e amortização é um indicador que mostra a proporção entre os investimentos que essa empresa está fazendo em ativos imobilizados, que é o CAPEX, e a depreciação e amortização dos ativos dessa empresa. Então, um exemplo aqui, um CAPEX sobre depreciação e amortização de 192% significa que a empresa está investindo em ativos imobilizados 192% a mais do que ela investe em depreciação e amortização, do que ela investe para repor a depreciação e amortização dos seus ativos. No nosso caso aqui, como eu utilizei valores aleatórios, arbitrários aqui na nossa planilha, sem me preocupar no resultado dos indicadores, deu um CAPEX sobre depreciação e amortização aqui grotesco, de 2.400%. Isso daqui significa que a empresa investe 2.400% a mais em ativos imobilizados do que ela investe em depreciação e amortização para repor os ativos que ela já tem. Vale lembrar aqui que essa depreciação e amortização está sendo puxada da nossa primeira aula que a gente conversou sobre a DRE, na parte aqui de EBIT e EBITDA. A gente viu aqui que a depreciação e amortização é a diferença entre o EBITDA e o EBIT. Então ele faz essa diferença aqui e puxa os dados. Então, se a gente quiser alterar esse valor aqui para um valor mais factível, a gente pode mudar esse EBITDA da empresa aqui que a gente colocou na aula passada e colocar um valor maior. Vamos supor aqui que é um valor de R$2.000. E aí, quando a gente voltar para cá, a gente vai ver que o CAPEX sobre depreciação e amortização agora está em 82,76%. E aí, pra gente entender o que esse indicador quer falar pra gente, eu coloquei algumas generalizações aqui nos comentários também. Quando esse indicador é muito próximo de 1, aqui eu coloquei em valores absolutos, mas você pode sempre jogar para porcentagem. 1 aqui seria 100%. Quando ele é muito próximo de 100%, significa que a empresa está reinvestindo basicamente somente para repor os equipamentos que estão sendo depreciados. A empresa está literalmente apenas mantendo o tamanho de suas operações. Então, se esse indicador aqui fosse 100% ou 1 em valores absolutos, significa que o que a empresa está investindo em ativos imobilizados é para repor os ativos que ela já tem. É ali a depreciação e a amortização. Quando a gente tem aqui um valor maior do que 1, significa que ela está repondo a depreciação e a amortização, o que é muito importante, e ela também está investindo em mais ativos imobilizados, em mais crescimento. E foi justamente isso que eu coloquei aqui no comentário. Se esse indicador for muito maior que 1, significa que ela está investindo para expandir. Então a gente tem aqui algumas generalizações, eu coloquei aqui 3 pontos para você dar uma olhada caso você esqueça. Se a gente tem um CAPEX sobre depreciação e amortização entre 0,5 e 1, ou seja, entre 50% e 100%, significa que a empresa está investindo pouco em expansão. Se a gente tem aqui um CAPEX sobre depreciação e amortização entre 1 e 2, entre 100% e 200%, significa que a empresa está investindo de forma moderada em expansão. E se a gente tem aqui um CAPEX sobre depreciação e amortização acima de 2, acima de 200%, significa que a empresa está investindo muito em expansão, está investindo de forma muito agressiva em crescimento. Isso daqui, como a gente viu, vai depender de empresa para empresa, depende do
do momento da empresa. Se a empresa estiver em um momento de crescer, esses indicadores aqui vão ser mais agressivos. Se a empresa estiver num momento mais maduro, de distribuir mais dividendos, que não está buscando tanto crescer, talvez porque ela não tenha tanto mais para onde crescer, como é o caso de muitas empresas aí multinacionais que não tem tanto para onde ir para conseguir crescer, ela não vai ter esses indicadores aqui de forma tão agressiva. Ela vai estar investindo mais moderadamente em crescimento, mais focada ali em repor a depreciação e a amortização. Bom, então a demonstração de fluxo de caixa é basicamente isso daqui. A gente já viu tudo que tinha para ver, como a demonstração funciona e os dois indicadores. E para seguir o padrão das últimas duas aulas, eu vou te mostrar lá no Status Invest uma forma mais simplificada de você enxergar esses dados. A gente já vai mudar a minha tela aqui para o Status Invest, mas antes disso eu quero te lembrar aqui, se você está gostando desse vídeo, se está gostando do nosso curso, valorizando esse trabalho, eu quero te pedir mais uma vez para deixar o like e se inscrever no canal no botão vermelho, que a gente ainda vai ter mais uma aula e você precisa ser notificado quando essa aula chegar. Vamos aqui para o Status Invest. Você já conhece como esse site funciona, porque a gente já viu sobre ele aí nas últimas duas aulas. Vamos já pesquisar aqui uma ação de cara. Nas últimas duas aulas eu acho que eu pesquisei a VEG, então vamos manter o padrão aqui e dar uma olhada na VEG. Nessa aula aqui, diferentemente das outras duas, vai ter uma complicação, porque a gente não vai ter esses dois indicadores já calculados no Status Invest, nem o CAPEX sobre o fluxo de caixa operacional, nem o CAPEX sobre depreciação e amortização, mas a gente encontra as informações separadas, o que já é mais fácil do que ir lá no site de relações com investidores e buscar. Mas como eu falei nas últimas duas aulas, nem sempre as informações que estão aqui vão ser as mais confiáveis, então você sempre precisa confirmar lá no site de relações com investidores. O uso do Status Invest e de outros sites que fazem a mesma coisa, ele é complementar, ele serve para você fazer uma análise mais rápida, quando está com pouco tempo, quando quer analisar um ponto específico. Se você for fazer uma análise mais aprofundada de uma empresa para investir de fato, é melhor você procurar isso daí lá no site de relações com investidores. Mas vamos descer aqui para a gente encontrar a demonstração de fluxo de caixa da VEG e dar uma analisada. E tá aqui, fluxo de caixa, a gente consegue ver aqui bem mais resumido do que seria lá no site de relações com investidores, e você consegue pegar muitas das informações aqui. A depreciação e amortização da empresa já está listada, então você já consegue pegar para calcular o CAPEX sobre depreciação e amortização. A gente tem aqui a parte de fluxo de caixa operacional, que ele chama aqui de caixa líquido das atividades operacionais. A gente tem aqui o fluxo de caixa de investimentos, caixa líquido das atividades de investimento, caixa líquido das atividades de financiamento, que seria o fluxo de caixa de financiamento, são só outros nomes aqui. A gente tem aqui a parte do caixa inicial e do caixa final, tudo que a gente viu lá na planilha do Excel, você consegue pegar esses dados aqui e jogar para lá de uma forma mais simples do que seria acessando o site de relações com investidores. E aí, se você subir aqui para a parte de resultado, você consegue encontrar também o CAPEX da empresa, que aí você já pega para poder fazer a conta aqui junto com a depreciação e amortização e medir ali o segundo indicador, por exemplo. E aqui você já consegue pegar esse mesmo CAPEX, dividir pelo fluxo de caixa operacional para medir o outro indicador e transportar lá para o Excel, caso seja a sua vontade. Então você consegue simplificar a sua análise pelo Status Invest, uma ferramenta bem interessante. Bom, e antes da gente finalizar a nossa aula aqui, eu quero te passar um aviso bem rápido, que é referente aos indicadores que a gente viu na aula de hoje. Na aula passada, a gente viu alguns indicadores bem cruciais para a empresa, que foram ali os indicadores do balanço patrimonial. Nós vimos 2 indicadores de endividamento e 3 indicadores de rentabilidade. Diferentemente de alguns desses indicadores que a gente viu nas últimas aulas, eu pessoalmente não interpreto esses indicadores da aula de hoje, da demonstração de fluxo de caixa, com um caráter excludente. O que seria um caráter excludente? Na aula passada, a gente viu, por exemplo, 2 indicadores de endividamento e eu te falei que na minha estratégia de investimentos, na minha opinião pessoal, quando esses indicadores estão muito elevados, ou seja, quando a empresa está muito endividada, eu desisto do investimento. Isso daqui não é um investimento que vale a pena para mim, porque uma empresa muito endividada é muito arriscada, ela pode declarar falência e isso daí vai prejudicar os meus investimentos. Aqui na demonstração de fluxo de caixa, os indicadores não possuem esse caráter. Eu olho para o CAPEX sobre depreciação e amortização ou para o CAPEX sobre o fluxo de caixa operacional da empresa para entender o que está acontecendo com o caixa da empresa. Eu não decido investir na empresa por causa desses indicadores e nem desisto de investir numa empresa por causa desses indicadores. Os indicadores do balanço patrimonial, para mim, têm um caráter excludente. Aqui da demonstração de fluxo de caixa tem um caráter complementar. Bom, então se você gostou desse terceiro vídeo, eu quero te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, principalmente porque a gente ainda tem mais uma aula que vai ser a nossa última aula aqui do curso e você precisa receber as notificações. Ela é uma aula aí que a gente deixou em segredo, é um grande mistério aí, porque a gente já viu as 3 demonstrações financeiras, a DRE, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa, e ainda tem mais uma aula, são 4 aulas ao todo. Então, o que será que a gente vai tratar nessa última aula? Fica aí o mistério. E aproveita também que você já vai se inscrever, já vai deixar o like, dá aquela moral completa e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está começando a estudar sobre ações, que está precisando de um material completo
completo e rico de conteúdo como esse. Se você ficou com alguma dúvida, reforçando, só deixar aí nos comentários que eu vou passar respondendo todo mundo, e eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links, inclusive do meu Instagram. Eu tô sempre interagindo com vocês por lá, respondendo perguntas, então é bem legal, aproveita para me seguir no Instagram também. E um último aviso aqui pra gente finalizar: se você estiver assistindo esse vídeo uma semana depois que ele foi lançado e o quarto e último vídeo da nossa série já tiver sido publicado no canal, ele vai estar aparecendo aqui para você assistir na sequência e não perder o embalo aí do conhecimento. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu espero você na última aula do nosso curso.